História de todos os papas da Igreja Católica de Jerusalém e Israel, desde o apóstolo Tiago o Justo até o atual pontífice, o Papa Teófilo III de Jerusalém e Israel, que está à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel nos dias atuais. Agora nós vamos falar a história de vida do diácono, do sacerdote, do bispo e Papa Hermon. O Papa Hermon deu início a seu pontificado à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel no ano 300, após o martírio do Papa Zamudas. No ano 300, o imperador romano Diocleciano deu a ordem de busca, captura e prisão do Papa Zamudas. O Papa Zamudas estava celebrando a celebração eucarística nas catacumbas de Jerusalém, em Israel, aonde fica a Igreja Católica de Jerusalém e Israel, no ano 300, quando o exército do Império Romano adentrou e deu a ordem de captura e prisão. Levado à prisão, o Papa Zamudas foi interrogado e foi sentenciado à flagelação e foi queimado numa grelha. Após o martírio do Papa Zamudas, a Igreja Católica de Jerusalém e Israel se reuniu para celebrar as exéquias do Papa Zamudas. As exéquias do Papa Zamudas durou-se 7 dias. Passando-se o período de 7 dias, a Igreja Católica de Jerusalém e Israel, no ano 300, fez os ritos finais das exéquias do Papa Zamudas e seu enterro. Passando-se esse período, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém e Israel, no ano 300, se reuniu em uma assembleia e o colegiado escolheu como seu novo pontífice o bispo Hermon da Jordânia. O bispo Hermon da Jordânia se tornando-se o 38º pontífice à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel. O bispo Hermon nasceu no ano 210. Foi batizado pelo Papa Narciso. Foi ordenado ao diaconato pelas mãos do Papa Alexandre. Foi ordenado ao sacerdócio pelas mãos do Papa Manzábenes e foi ordenado ao bispado pelas mãos do Papa Emineu. E após a morte do Papa Zamudas, o bispo Hermon é escolhido como novo pontífice à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel, se tornando-se o novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém e Israel no ano 300. Após a escolha do bispo Hermon, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém e Israel no ano 300 elaborou 11 documentos e enviou para as 11 sedes apostólicas, informando-se o martírio do Papa Zamudas e a escolha do bispo Hermon como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém. Um desses documentos chegou até o Papa Marcelino da Igreja Católica Apostólica Romana no Vaticano. O Papa Marcelino enviou 2 documentos para a Igreja Católica de Jerusalém e Israel no ano 300. O primeiro documento lamentou o martírio do Papa Zamudas e fortaleceu os cristãos da Igreja Católica de Jerusalém e Israel permanecerem firmes na presença do Senhor Jesus. O segundo documento, o Papa Marcelino da Igreja Católica Apostólica Romana, enviando-se para a Igreja Católica de Jerusalém e Israel no ano 300, parabenizou o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém e Israel pela escolha do bispo Hermon da Jordânia como o novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém e Israel no ano 300. Em seguida, o Papa Marcelino da Igreja Católica Apostólica Romana elaborou 2 documentos e enviou para as 2 sedes apostólicas esparramadas pelo mundo. O primeiro documento foi para o Papa Baquilas da Igreja Católica de Coríntio da Grécia. Para o Papa Baquilas celebrasse a celebração de tronização e consagração e iniciação de pontificado do bispo Hermon como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém. O segundo documento, o Papa Marcelino da Igreja Católica Apostólica Romana, o Vaticano enviou para a Igreja de Bizâncio, para o Papa Próbulo, pregasse na liturgia de consagração e iniciação de pontificado do bispo Hermon como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém e Israel. No ano 300, a Igreja Católica de Jerusalém e Israel se reuniu nas catacumbas de Jerusalém e Israel, onde fica a Igreja Católica de Jerusalém,
e dá início à celebração de intronização e consagração e iniciação de pontificado do bispo Hermon como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém. A celebração teve como seus ritos iniciais as acolhidas e as apresentações. O Papa Baquilas, da Igreja Católica de Coríntio, apresentou-se a todos os fiéis, os papas presentes na celebração, apresentou-se os bispos presentes na celebração, apresentou-se os sacerdotes presentes na celebração, apresentou-se os diáconos presentes na celebração e apresentou-se os missionários e as missionárias presentes na celebração. O Papa Baquilas deu início à celebração invocando-se a Trindade Santa. Após a Trindade Santa, o Papa Baquilas, juntamente com todos os presentes, pediram-se perdão ao Senhor pelos pecados, pelas omissões e por todos os tipos de erros. Depois de pedir perdão e misericórdia ao Senhor, o Papa Baquilas cantou-se o Glória. Depois de ter cantado-se o Glória, fizeram a oração. Após a oração se deu o rito da palavra. Pegou-se um pergaminho das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento e leu-se. Após o leu-se, guardou-se o pergaminho e pegou um dos pergaminhos dos Salmos. Se cantou-se os Salmos e em seguida guardou-se o pergaminho. Se pegou um dos pergaminhos dos 4 evangelhos do Novo Testamento das Sagradas Escrituras, se abriu-se e se leu. Em seguida, a palavra foi passada para o Papa Pablo. O Papa Pablo deu início à sua homilia, à sua pregação, enfatizando-se aos cristãos permanecerem firmes na presença do Senhor Jesus, obedecendo-se ao sagrado magistério, à tradição da igreja, desde os apóstolos até eles, vivenciando cada vez mais as Sagradas Escrituras em obediência e ao ensinamento do magistério da igreja há 4 séculos seguidos, vivenciando vivamente a Sagrada Eucaristia, se alimentando-se do corpo e do sangue do Senhor, tendo como exemplos os santos mártires que deram o seu sangue e a sua vida para a igreja nas 12 sedes apostólicas. O Papa Pablo enfatizou-se a vivência do Evangelho na vida de cada cristão e o amor ao Senhor Jesus Cristo. Após explicarem as Sagradas Escrituras, após enfatizarem e motivarem os cristãos da Igreja Católica de Jerusalém, o Papa Pablo passa a palavra para o Papa Baquilas da Igreja Católica de Coríntio. O Papa Baquilas dá início ao rito de tronização e consagração do Bispo Hermon. O Bispo Hermon chegou à frente ao altar e se ajoelhou e fez os juramentos perante a Assembleia e a todos os cristãos presentes na celebração de tronização e consagração e iniciação de pontificado do Bispo Hermon. Após os juramentos, o Bispo Hermon, o Papa Baquilas ora-se sobre o Bispo Hermon e o Bispo Hermon em seguida deita sobre o chão do altar. Após deitar sobre o chão do altar, o Papa Baquilas e os demais papas começam a fazer orações e cantar hinos e louvores. Em seguida, depois de cantar hinos e louvores e orações, o Bispo Hermon se ajoelha novamente no altar. O Papa Baquilas pega as Sagradas Escrituras e abre-se sobre a cabeça do Bispo Hermon e ora sobre a cabeça do Bispo Hermon. Em seguida, o Papa Baquilas pega o óleo consagrado, ora ao Senhor e em seguida passa o óleo consagrado sobre a cabeça do Bispo Hermon, passa sobre os ouvidos do Bispo Hermon, passa sobre a boca do Bispo Hermon, passa sobre o peito do Bispo Hermon e passa pelas 2 palmas da mão do Bispo Hermon. Em seguida, o Papa Pablo ora novamente ao Senhor
pega-se as vestes papais, juntamente com o Papa Brólio, juntamente com o Papa Gregório da Igreja da Armênia, juntamente com o Papa Tirâncio da Igreja de Antioquia, juntamente com o Papa Pedro da Igreja Católica de Alexandria no Egito, juntamente com o Papa Trágiles da Igreja Católica de Éfeso e juntamente com o Papa Marcelino da Igreja Católica Apostólica Romana no Vaticano. Eles pegam as vestes papais e vestem sobre o bispo Hermo. Após vestir as vestes papais sobre o bispo Hermo, eles oraram e apresentaram-se e consagraram-se o bispo Hermo como novo papa da Igreja Católica de Jerusalém e Israel. Após a consagração, o Papa Hermo é apresentado para todos. Todos os papas, os bispos, os sacerdotes, os diáconos e os missionários vai em uma longa fila, abraça-se o Papa Hermo e beija as duas palmas da mão do Papa Hermo e volte aos seus lugares. Após todos fizerem isso, o Papa Baquilhas dá início à liturgia eucarística. Se apresentou-se ao altar, levando-se ao altar o pão e a água o vinho. O Papa Baquilhas pegou o pão, ergueu-se aos céus, orou-se e colocou novamente sobre o altar. Pegou-se a água, misturou-se no vinho, e após a mistura ergou-se o vinho ao alto, orou-se e colocou no altar. Em seguida se fizeram orações, e em seguida rezou-se o Pai Nosso. Após rezar o Pai Nosso, o Papa Baquilhas pegou pergaminhos das Sagradas Escrituras do Novo Testamento, do Evangelho de Lucas, e a parte que Jesus fala sobre quando estava distribuindo o pão e o vinho. Do mesmo jeito, o Papa Baquilhas fez. Após essas orações, distribuiu-se a Eucaristia, o corpo e o sangue do Senhor Jesus para todos os fiéis presentes na celebração de entronização e consagração de iniciação de pontificados. Todos o receberam, o comeram e o beberam, e após comerem e beberam do corpo e do sangue do Senhor, oraram e agradeceram ao Senhor. E em seguida o Papa Baquilhas passou a palavra para o Papa Hermo. O Papa Hermo fala pela primeira vez assentado-se na cátedra do apóstolo Tiago, na cadeira do apóstolo Tiago, sendo-se o 38º Papa à frente da Igreja Católica de Jerusalém no ano 300. O Papa Hermo agradeceu a presença de todos, parabenizou o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém pela sua escolha, agradeceu ao Papa Marcelino por aceitar ele como novo Papa à frente da Igreja Católica de Jerusalém. Agradeceu ao Papa Baquilhas por celebrar a entronização e consagração e iniciação de pontificado dele e do Papa Hermo. Agradeceu ao Papa Próblo por pregar na celebração de entronização e consagração e iniciação de pontificado dele do Papa Hermo. Agradeceu aos demais papas, agradeceu aos bispos, sacerdotes, os diáconos e todos os missionários e todos presentes. Em seguida passou a palavra para o Papa Baquilhas. O Papa Baquilhas parabenizou o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém pela escolha do Papa Hermos. Agradeceu ao Papa Marcelino da Igreja Católica Apostólica Romana por escolher ele para ser o celebrante da celebração, entronização e consagração e iniciação de pontificado do Papa Hermo. Agradeceu a presença de todos, papas, de todos os bispos, de todos os sacerdotes, de todos os diáconos, de todos os missionários, de todo o povo presente na celebração. Em seguida, o Papa Baquilhas deu a bênção Urbi et Orbi de Jerusalém para o mundo. Após a bênção, todos os papas retornaram às suas sedes apostólicas. Se dá início o pontificado do Papa Hermo. O Papa Hermo manteve o trabalho deixado por todos os seus antecessores, nomeou sacerdotes e consagrou, nomeou diáconos e consagrou, nomeou bispos e consagrou, nomeou missionários e missionárias e consagrou, fortaleceu os hospitais de campanha, fortaleceu-se a ajuda humanitária, abriu novas capelas e no ano 314, pela ordem do imperador Diocleciano, ele foi martirizado e crucificado. Ficou no seu lugar o bispo Macário
de Belém da Galileia, na Igreja Católica de Jerusalém